Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Daniel. Meu nome é Matheus. Meu nome é Felipe. E nós estamos aqui hoje com o tema Fazendo o que é certo, da nona lição, que vai do dia 21 ao dia 28 de novembro. Exatamente. E o Matheus aqui, o Matheus Fritoli, ele vai começar a ler para nós o texto-chave que está lá em Neemias, capítulo 5, versículos 5 e 6. Manda aí. Beleza. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que nos sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Exato. Vocês percebem aqui que... Qual foi a reação de Neemias quando ele viu aquela injustiça? Ele ficou com raiva, né? Uma raiva. Ele fala que ficou furioso quando ele viu aquilo. Mas é interessante que o Matheus vai falar depois que Neemias, ele não teve uma atitude precipitada, uma atitude impulsiva. O que ele fez antes? Ele orou, né? E ele buscou orientação divina para que ele pudesse falar com o povo da melhor maneira possível. Tomar as providências. Exatamente, para que Deus ajudasse a tomar uma providência. Exato, mas antes vamos recapitular a lição. Exatamente, o Felipe vai recapitular aqui um pouquinho a lição passada. Exatamente. Nós estamos aqui já na terceira lição falando sobre Neemias, vai ter mais uma lição ainda. E nós já estudamos sobre Neemias quando ele falou com o rei, de quando ele saiu e estava começando a reconstruir Jerusalém. Hoje a gente está com o mapa aqui atrás, né? Então dá para explicar mais ou menos a geografia do negócio. Nós estamos falando sobre o que aconteceu em Israel. Israel está aqui, Jerusalém está aqui em Israel. E quando nós falamos sobre o que aconteceu no Império Medo-Persa, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu aqui entre a Turquia, Síria, Iraque, Armênia, Azerbaijão, Irã, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. Ou seja, pegou tudo isso daqui. Tudo isso daqui era o Império Medo-Persa. E quando nós falamos sobre os acontecimentos que aconteceram na capital Suzã, que foi a história de Esther, foi o começo da história de Êxodo, o começo da história de Neemias, nós falamos sobre o que aconteceu aqui no Irã, na cidade de Persépolis, que fica, não sei dizer em qual lugar do Irã fica, mas é a capital do Irã atualmente. E quando então a peregrinação do povo foi daqui até aqui. Não só daqui, é claro, havia o povo judeu espalhado em toda essa parte, né? Mas enfim, um dos principais é daqui até aqui. Quando nós falamos sobre o que aconteceu na Babilônia, nós falamos alguma coisa que aconteceu no Iraque. Então a história de Daniel foi aqui, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego foi aqui, a história sobre Zorobabel, sobre Ezequias foi aqui, da vida deles daqui até aqui. Então, agora voltando, né? Nós estamos falando sobre Neemias e hoje nós vamos falar sobre como Neemias agiu em relação a uma injustiça que o próprio povo judeu estava afligindo o seu próprio povo. Então, eu vou dar uma resumida na lição dessa semana, bem superficial, e depois o Daniel e o Felipe eles vão aprofundar um pouquinho mais, que vai ser sobre a leitura dos capítulos 54 e 55 Exatamente. do livro Os Ungidos, né? Então vamos lá. Para dar essa pincelada na lição, eu vou começar falando um pouquinho sobre o personagem principal, né? Que é justamente Neemias. Neemias, a lição traz ele como um profeta. Muita gente acredita que ele era um profeta. Não existem indícios que relatam que ele era mesmo um profeta, mas às vezes acreditam pelo fato de ter possibilidade de ele mesmo ter escrito o livro de Neemias. E logicamente, para você ter escrito um livro da Bíblia, você tinha que ter sido profeta. Então por isso algumas pessoas acham que ele era profeta mesmo. E também ele era um sacerdote, ele era um escriba lá da região. E ele também tinha muita influência sobre o povo, tanto é que ele era uma espécie de governante, né? As pessoas confiavam muito nele. Inclusive o próprio rei, né? Mais tarde tornou ele governador da região da Judéia. Sim. Então vamos lá. A lição, ela traz também um problema muito grande que Neemias enfrentou ali com o povo, certo? Mas que problema que era esse? Digamos que assim, entre o povo ali tinha duas classes, digamos, entendeu? Como a gente tem hoje, mais ou menos. Que são os mais ricos e os mais pobres. Claro, tinham outras ali, mas aqui a lição enfatiza são essas duas. Os mais pobres, logicamente, eles tinham muitas dívidas. Dívidas em relação ao dinheiro, né? E para sanar essas dívidas, eles precisavam de alguns empréstimos. E para quem que eles iam pedir esses empréstimos? Os ricos, né? Claro. Para os ricos, certo? Então, eles pediam empréstimo para os ricos atendiam o pedido, porém eles cobravam uma espécie de juros, entendeu? Eram juros muito altos.
O problema em si não era nem o emprestado. Não era o. Né? Era o Era o cobrar os juros. Exatamente, porque eles estavam meio que se aproveitando do pessoal menos favorável, entendeu? É igual nós vemos hoje em época de pandemia, né? Em época de recessão econômica, muitas vezes nós vemos pessoas que têm condição aumentando o preço nos mercados e tudo mais, e acabam, tipo, os próprios políticos também, né, desviando verbos, acabam levando o dinheiro que era para ir para as pessoas mais pobres. Sim. E as pessoas não recebem. Verdade, era tipo isso daí que estava acontecendo lá em Israel. E os juros que eles cobravam geralmente eram pagos pelos pobres por meio das terras, por meio de dinheiro mesmo, ou às vezes até eles ofereciam os seus filhos para prestarem serviço escravo para os mais ricos como uma forma de pagamento das dívidas. E Neemias, logicamente, percebendo essa situação toda ali no meio do povo de Israel, ele viu que era errado. E como o Daniel falou no começo, eu e ele ali, o Daniel, o Felipe também, ele sentiu uma certa ira, né? Ele ficou enfurecido por dentro. E ele pensou, preciso fazer alguma coisa. Só que a lição, ela enfatiza que essa era uma ira boa, entendeu? Por causa da situação ali, essa ira é considerada uma ira boa. E isso daí acho que uma das primeiras lições que eu quero tirar daqui, que é importante a gente, de vez em quando, ter essa ira boa, entendeu? Exatamente, para que você tome uma iniciativa, em situações ali, uma situação assim, que você vê que não é certo. Exatamente. Que é importante a gente ter, não é aquela ira vingativa, que a gente, aquela ira que deseja fazer o mal para a pessoa, entendeu? Jesus, inclusive, teve esse tipo de ira quando ele entrou no templo e estava vendendo as coisas. Sim, que ele se revoltou e tudo mais, exatamente. Essa ira foi também sobre o povo explorando o próprio povo, né? Sim, porque da mesma família, como diz o texto-chave aqui, apesar de sermos do mesmo sangue. Então eles eram todos ali juntos. Então, Neemias percebeu tudo aquilo, sentiu essa ira e ele pensou que precisava agir. Ele não só foi lá e falou para o povo, ele devia agir. Mas antes de agir, tá aí a segunda coisa que eu quero tirar, ele foi fazer o quê? Ele consultou Deus, entendeu? Ele pediu uma ajuda divina. Ele foi lá, orou e pediu orientação para saber certinho como decorrer ali na situação. Exatamente. E Deus deu a resposta, ele foi lá e resolveu o problema. E como resolveu o problema? Ele juntou uma quantia de dinheiro, ele comprou alguns dos filhos escravos das famílias pobres e devolveu os filhos para as famílias. Exato. Por que foram alguns, gente? Porque muitos dos filhos tinham sido vendidos para outros povos pagãos. E já haviam povos estrangeiros que estavam Exatamente. Então estava muito distante, não conseguiu. Vocês veem como é que foi assim, destruidor para algumas famílias, né? Que não conseguiu recuperar porque já estava longe demais e foi muito tarde. Sim. Então, e também por falta de dinheiro, né? Exato, né? Sim. Ele não cobriu muito. Teve vários fatores aí que não deu para ele ajudar a todos. Exato. Exatamente. E é isso. E a última lição que eu queria tirar, né, recapitulando, passando essa pincelada, é que nós devemos lembrar do nosso verdadeiro propósito aqui, que é sempre tentar fazer o melhor, entendeu? Se você vê que alguma coisa está errada, que não está certa, que precisa mudar ali, que não é da vontade de Deus, você toma uma iniciativa. E não esqueça de sempre procurar a ajuda de Deus. Não vai ver o negócio lá e confiar na própria inteligência. Tô nervoso aqui, vou sair quebrando tudo aqui, tá ligado? Tipo, você tem que manter a calma, pensar e pedir ajuda divina, que vai dar tudo certo. Inclusive, Deus já vem deixando, né, essa marca de que nós precisamos buscar a Ele antes de tomar uma decisão. Esther, por exemplo, o que ela fez? O próprio Neemias, né, todas as lições que nós estamos vendo, todas as vezes ele orava antes de agir. Exato. Pediam ajuda. Bom, o Mateus ele falou aqui a respeito da história de modo mais geral, e eu e o Felipe vamos dar uma aprofundada ali na história com os capítulos do livro Juízes, né? E bom, eu vou falar um pouquinho do capítulo 54, que fala assim, egoísmo reprovado. O Neemias, ele ficou sabendo ali da situação infeliz que o povo estava vivendo, né? Inclusive a gente comentou que ele ficou furioso quando ele soube disso. Verdade. E uma coisa que estava acontecendo é que as pessoas, elas emprestavam dinheiro e elas tinham juros muito pesados em cima disso tudo, né? O interessante é que, na verdade, o problema não era nem emprestar o dinheiro, o problema era o que vinha depois, né? Os juros. Os juros, tanto é que o interesse deles não era ajudar o próprio povo. Era o interesse enriquecer em cima deles, né? Sim, eles estavam se aproveitando. Exato. Uma coisa que Deus ele tinha ordenado para que não saísse do controle, como é que eu posso dizer? Esse equilíbrio ali entre a riqueza e a pobreza, para que todos mantessem uma igualdade,
foi que Deus, ele disse, o povo fez uma promessa de que a cada 3 anos eles acumulariam dízimos para que fossem direcionados às pessoas pobres, ajudassem elas. E também, uma outra coisa foi que a cada 7 anos, o que acontecia? Tudo que a terra produzisse seria dada às pessoas pobres. Então vocês percebem que o povo ele já tinha feito uma aliança com eles, né, com Deus, na verdade. E eles acabaram quebrando isso, os ricos, porque eles queriam ter dinheiro. E qual que era o objetivo desses 3 anos de dízimos, ou esses 7 anos de acumular os bens da terra e dar aos pobres? Aqui no livro fala que a fidelidade em dedicar essas ofertas para socorrer os pobres manteria viva diante do povo a verdade de que Deus é o dono de tudo, acabando com o egoísmo e desenvolvendo a nobreza de caráter. E lá em Deuteronômio 23:19, ele fala assim: não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Então vocês percebem que na lei de Moisés, Deuteronômio é essa lei de Moisés, que já estava descrito ali que não poderia cobrar juros, e o povo rico estava se aproveitando dele. Estava fazendo exatamente o contrário, exatamente, né? Quebrando a lei e levando o povo na desgraça cada vez mais. E uma outra coisa é que sempre vai ter pobres na terra, né? A gente também tem essa consciência de que nós temos que ajudar aos outros. Se nós temos condições, Deus ele nos abençoa. Então por que não ajudar o outro com as bênçãos de Deus também? Isso seria um dever nosso, né? Uma outra lição que a gente podia tirar dele, exatamente. Quando as pessoas pobres elas estavam precisando de dinheiro, uma outra coisa que eles se preocupavam muito é que eles tinham que pagar os impostos ao rei da Pérsia. Então isso era muito alto, os impostos. Inclusive os ricos, eles faziam com que as pessoas hipotecassem as suas terras, as suas casas, dassem para as pessoas ricas para cobrir as dívidas. Nem nisso vocês percebem que os ricos eles tinham piedade, né? Vendo que a pessoa só tinha a única casa que ela tinha, pegavam tudo mesmo. Pegavam tudo acabavam endividando mais, né? Exatamente, caía mais ainda na desgraça. Uma outra coisa foi que finalmente, depois que estava acontecendo tudo isso, ainda bem que alguém chegou lá e contou a Neemias o que estava acontecendo. E Neemias ele tomou uma atitude. Aqui falam que Neemias ele repreendeu corajosamente os juízes e também os nobres que estavam ali escravizando o povo. Ou seja, juízes eram para ser pessoas justas, mas na verdade elas estavam corrompidas pelo egoísmo que já tinha tomado o coração delas desde o começo. Então Neemias ele usou um argumento muito bom, inclusive, que foi lembrando eles da história do reinado de Acás, aonde o povo de Judá eles foram povos idólatras e eles acabaram caindo na mão dos israelitas. E então o povo israelita viu que o povo de Judá era idólatra, vamos escravizar eles então, e tiveram um domínio sobre o povo de Judá. O que aconteceu foi que um profeta chamado Obed, ele repreendeu esse povo falando assim: e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém? Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? E aqui fala que é incrível que cada pessoa que estava ali, cada israelita que estava de frente para um povo de Judá, da tribo de Judá, eles largaram as suas armas. E então fala que eles cobriam as pessoas que estavam nus. E também, claro, os que estavam fracos eles colocaram sobre jumentos e levaram para suas terras. Então vocês percebem que eles reconheceram que até eles estavam errados nisso. E uma outra coisa é que Neemias ele buscou resgatar o povo judeu. Só que o que aconteceu foi que muitos se perderam muito longe, então ele não conseguiu resgatar todos. E para você ver, mais uma vez aqui dando indício que é muito importante a gente buscar essa ajuda de Deus, foi que, como você disse, ele falou com as autoridades, né? Deu um puxão de orelha ali neles e eles obedeceram. Sim. Eles seguiram o exemplo de Neemias. Exatamente. Para você ver que ele buscou a ajuda de Deus e Deus foi lá e ajudou eles, né? Inclusive, vocês percebem uma coisa interessante que eu observei neste livro, foi que Neemias, ele tinha autoridade ali, né? Mais autoridade, inclusive, que os juízes e os magistrados. Ele aqui fala que o próprio Neemias, ele poderia por ter recebido a autoridade do rei, ele poderia ter exigido contribuições para o seu próprio benefício. Mas aqui fala que, na verdade, o que ele fez foi dar a eles
de mão ali tudo que ele tinha para poder ajudar o povo, ou seja, ele não se aproveitou do Podia povo. ter entrado no esquema junto. Exatamente, mas o que ele fez antes? Inclusive ele aqui fala assim: mas em vez disso dou de forma generosa e liberal para socorrer os pobres. Ele insistiu com os que eram culpados de extorsão para devolverem as propriedades aos pobres, como também os juros do dinheiro que tinham cobrado deles, e que emprestassem a eles sem fiança ou juros. Uma outra coisa, né, que ela vem trazendo aqui fala que depois que Neemias ele falou com o povo, ele deu esse puxão de orelha, ele repreendeu o povo corajosamente. Aqui fala que o povo ele aceitou o que ele falou e eles disseram: não, Neemias, nós vamos fazer isso que você está dizendo, nós vamos devolver a eles, nós vamos tomar essa atitude. E aqui fala que depois ali Neemias ele pega o seu manto, ele arranca o seu manto e ele sacode ele. Isso significa que isso mostra o quão sério era a promessa que o povo estaria fazendo a ele. E quem não seguisse isso, a pessoa que não devolvesse as coisas dos outros, sairia muito na maldição. A maldição cairia sobre essa pessoa. Exatamente. Então, esse sacudir do manto mostraria que Deus ele ia praticamente a vida da pessoa ia se tornar uma coisa assim bagunçada, como se tornar assim, colocar assim, né? E uma outra coisa foi que muitas vezes, quando nós nos aproveitamos de uma desvantagem de alguém, isso é registrado como fraude no livro dos céus. E aqui vem falando que muitos estão lutando contra a pobreza, sendo obrigados a trabalhar por duros salários baixos, sem conseguir meios para suprir até mesmo as necessidades básicas da vida. E atormentados e oprimidos, não se sabe para onde ir em busca de alívio. E tudo isso é para que os ricos possam viver de forma luxuosa e prazerosa, cheias de sobra. Mais, né? Porque eles já têm. Exatamente. Então, o problema é que quando você se aproveita da desvantagem de alguém, isso se torna uma fraude, porque você está meio que pisoteando essa pessoa para poder se aproveitar dela. Mas a desvantagem não seria apenas financeira, né? Você pode se aproveitar de uma pessoa de várias maneiras, de uma fragilidade emocional que a pessoa tem. Isso pode ser visto, por exemplo, no relacionamento, pode ser visto entre próprios amigos. O bullying pode ser visto como isso também. Chantagens podem ser vistas como isso também, porque a gente fica aqui só no foco de dinheiro. Mas o dinheiro, de certa forma, era o pecado daquele povo. Exatamente. Mas hoje nós temos nossos pecados também que nos tiram do céu, assim como a ganância tira. Exatamente. Então, também, que o Felipe falou aqui, né? Toda tentativa de tirar de benefício, proveito de uma pessoa que está mais debilitada. Exatamente. A vontade da ignorância, a fraqueza, o sofrimento dos outros é visto como fraude. E o Filho de Deus, quando ele veio aqui nessa terra, ele se fez pobre. Ele se fez pobre para que eu e você hoje, todos nós aqui, pudéssemos, pela sua pobreza, sermos o que? Enriquecidos. E de alguma forma, a gente, ajudando o outro, a gente mostra a ele como nós somos gratos pela sua pobreza a nos ajudar a sermos ricos. Então essa mostra a sua gratidão pelo sacrifício de Cristo que ele fez por você, para que você pudesse ter o que você tem hoje, que é o quê? A graça, ter a vida eterna. Perdão. E o perdão, isso é muito importante para todos nós hoje. Tem uma coisa que Jesus ele fala lá em Mateus 7:12, que fala assim: assim tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Exato. Bem, agora finalizando a lição já, nós podemos ver que Neemias ele não apenas ficou indignado com a situação, ele não apenas virou com a situação. O que ele fez? Ele buscou a Deus e ele agiu. Esse é o nosso papel hoje. Tanto é que Martin Luther King disse uma vez que o que incomodava ele não era o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Ou seja, nós hoje, como povo de Deus, nós devemos lutar para combater as desigualdades, não apenas as desigualdades sociais, mas todas as desigualdades que nós vemos hoje. Porque assim como o povo judeu falava que eles eram sangue do mesmo sangue, eles eram compatriotas do outro povo, nós todos somos filhos, nós todos somos criaturas de Deus. Então todos nós somos sangue do mesmo sangue, somos da mesma espécie. Então nós devemos combater toda a injustiça que nós vemos. Trabalhar em conjunto pro bem de todos. Exatamente, né? A gente tem que estar lutando contra isso,
porque quem somos nós hoje, né? A gente em si, nós não podemos praticar a nossa injustiça porque nós somos injustos às vezes também, né, Felipe? Mas o que custa você ver alguma coisa errada e você tomar uma atitude uma atitude correta? Pense sempre, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Ou melhor, você está ali no lugar dele para poder fazer o que ele faria. Então, o que ele quer que você faça hoje, neste mundo? E é isso que a gente termina aqui, né? Com essa reflexão. Qual é o objetivo? O que Deus ele espera de você hoje aqui nessa terra? E quais são os meios que ele tem mostrado? Inclusive, aqui na lição de sexta, vem terminando com uma pergunta que fala assim: esta é a resposta às pessoas que, ao serem tocadas pelo Espírito de Deus, obedecem. E quanto a você, existe algo de que você precisa se arrepender e então fazer a coisa certa ao lado de Deus? Então, isso que a gente termina refletindo hoje. Para que nós estamos sendo chamados? Você tem escutado o chamado de Deus? E para que Ele tem te chamado? O que você pode fazer hoje? Se arrepender e também, claro, ouvir a voz dele, que é o mais importante, né? E agir, né? Exatamente. E antes, nós vamos terminar aqui com uma oração. Então, Felipe, você pode orar pra gente? Posso? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, passando sua palavra para os que estão assistindo. Queria pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, assim como Neemias fez, assim como Neemias lutou contra as injustiças daquele tempo, que nós hoje possamos entender nosso papel na sociedade e possamos também lutar contra as injustiças. Não apenas sociais, mas qualquer forma de injustiça que possa passar em nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, é isso que eu te peço, em Jesus, amém. Amém. Então, que maravilha, fica com Deus, nós vamos ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o que? As notificações, né, Felipe? E ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, e fazer seus comentários. Vem aqui, vamos apresentar esse cara aqui que vai gravar com a gente sábado que vem, semana que vem ele tá gravando com a gente aqui. Ai, meu Deus. Legal, gente. Então, até semana que vem. Dá o, como é que é o nome? O joinha também. Já falou.